O uísque irlandês é uma das categorias de destilados que mais cresceu globalmente na última década. Novas garrafas chegam às prateleiras todo mês, celebridades lançam suas próprias marcas, multinacionais compram destilarias históricas e o corredor de Irish Whiskey nos empórios brasileiros foi de algumas poucas opções para uma diversidade que pode facilmente confundir até quem já conhece a categoria. E é exatamente essa proliferação de produtos que cria o problema central desta análise. Quando muitas marcas chegam ao mesmo tempo, nem todas chegam com a mesma honestidade sobre o que está dentro da garrafa. Algumas cobram pelo líquido, outras cobram pela garrafa, pelo rosto que está na campanha publicitária, pelo castelo na etiqueta ou pela herança histórica que a marca ressuscitou de um livro de história para construir uma narrativa de marketing. A diferença entre esses dois grupos é real, é documentada e é identificável por qualquer consumidor que saiba o que procurar no rótulo antes de abrir a carteira. Para entender o que separa um uísque irlandês genuinamente bem produzido de um produto que está cobrando mais do que entrega, é preciso entender o que torna o uísque irlandês único entre todos os estilos de destilado do mundo. A maioria dos uísques mundiais usa malte de cevada como matéria-prima exclusiva. O Irish Whisky tradicional, especificamente a categoria chamada Pot Still Whisky, usa uma mistura de cevada maltada e cevada não maltada no mesmo alambique. Essa combinação de grãos cria um perfil sensorial inconfundível, cremoso, especiado, encorpado, com uma textura que os estilos puramente maltados não conseguem replicar. Quando você encontra um uísque irlandês com alta proporção de pot still na composição, está diante de algo genuinamente diferente de qualquer outra bebida destilada que existe. O problema do mercado atual é que muitos dos produtos que chegam às prateleiras com embalagens elaboradas e preços de categoria premium são blends de grão jovem com pouca ou nenhuma proporção de pot still, envelhecidos pelo tempo mínimo legal de 3 anos e vendidos como se representassem toda a riqueza técnica que essa categoria tem a oferecer. Esse descompasso entre promessa e entrega é o tema desta análise. O primeiro produto desta lista que merece análise crítica são as linhas saborizadas do Jameson, especificamente o Jameson Orange e o Jameson Cold Brew, que chegam ao mercado brasileiro em faixas de preço que rivalizam com expressões genuínas da própria marca. O Jameson Original é um blend irlandês perfeitamente adequado para consumo cotidiano, e ninguém aqui está questionando isso. O problema não é o produto base. É o que acontece quando a marca decide lançar versões com aromatizante de laranja e com extrato de café e posicioná-las no mesmo segmento de preço do uísque de verdade. Essas versões saborizadas são tecnicamente classificadas como produtos de uísque com aromatizante, não como uísque irlandês puro. Elas existem como ingrediente de coquetel, o que é uma função perfeitamente legítima. O problema documentado é que ficam posicionadas na mesma prateleira e na mesma faixa de preço das expressões genuínas do Irish Whisky, e consumidores que estão começando a explorar a categoria acabam comprando um produto aromatizado, achando que estão experimentando o que o whisky irlandês tem de melhor a oferecer. Com o mesmo valor, o próprio Jameson Black Barrel, que passa por acabamento em barricas de Bourbon Char, entregaria uma experiência genuinamente mais reveladora sobre o que a categoria pode oferecer. A segunda marca desta análise é o Sexton, e o caso aqui é de embalagem que cria uma expectativa que o conteúdo não sustenta de forma proporcional ao preço cobrado. O Sexton vem em uma garrafa hexagonal de vidro escuro, inspirada na Giant's Causeway, a formação basáltica da costa norte da Irlanda, com um crânio de cartola no rótulo e o termo Single Malt em destaque na frente. Visualmente, é um dos produtos mais memoráveis da categoria. Tecnicamente, é um Single Malt sem declaração de idade, envelhecido aproximadamente 4 anos em barricas de oloroso sherry e engarrafado a 40%. A preço moderado, esse seria um produto razoável, mas o Sexton tem sido precificado crescentemente acima do razoável para um produto sem declaração de idade a 40%, colocando-o em faixa de preço onde concorre com expressões como o Green Spot e o Rider's Tears,
que entregam mais complexidade, maior proporção de pot still e mais profundidade de envelhecimento. O líquido é agradável, com fruta leve e doçura de sherry, mas não justifica a posição de preço. A garrafa hexagonal tem custo de produção real que está, sim, incluso no valor que você paga. O que você bebe é mais simples do que o que você segura. A terceira marca é o Roe & Co., e esse caso tem uma dimensão histórica que merece ser tratada com precisão. No século XIX, George Roe operava a maior destilaria de uísque da Irlanda, vizinha à cervejaria Guinness, em Dublin. Seu uísque tinha reputação reconhecida numa época em que a Irlanda produzia o destilado mais respeitado do mundo. A proibição americana, a guerra de independência irlandesa e décadas de dificuldades econômicas destruíram praticamente toda a indústria do Irish Whiskey, e o nome Roe desapareceu junto com dezenas de outras marcas históricas. Em 2017, a Diageo, uma das maiores corporações de bebidas alcoólicas do mundo, ressuscitou o nome Roe e lançou um blend premium numa antiga subestação de energia elétrica da cervejaria Guinness, em Dublin. A história no rótulo é real. O que merece atenção é que a uma faixa de preço que se posiciona como premium, o consumidor está comprando um blend, que pela mesma quantia, encontra alternativas com mais de 200 anos de herança genuína e ininterrupta, maior proporção de pot still whisky e complexidade sensorial mais desenvolvida. O resultado no copo é bom, mas não é o que o peso histórico do rótulo promete. A quarta marca desta lista é o Slane Triple Cask, que tem uma narrativa de origem genuinamente elaborada. A Brown-Forman, empresa por trás do Jack Daniels e do Woodford Reserve, se associou à família Cunningham, proprietária do castelo Slane, cerca de 30 quilômetros ao norte de Dublin, e construiu uma destilaria de $50 milhões no terreno do castelo. A história é visualmente poderosa e o castelo é real. O produto resultante é um blend de malte e grão sem declaração de idade, maturado em 3 tipos de barrica: carvalho virgem, barricas de American Whiskey e barricas de oloroso sherry. Engarrafado a 40%, o Slane tem um perfil que puxa para o bourbon pelo uso de carvalho virgem e barricas que certamente contiveram produtos similares ao Jack Daniels. Para quem quer um blend suave e doce, existem opções no mesmo patamar de preço que entregam esse resultado com identidade mais claramente irlandesa. O Slane investe no castelo. O uísque dentro da garrafa, jovem e a teor mínimo, não acompanha o peso da narrativa de marketing. A quinta marca, e essa é a mais direta desta análise, é o Proper No. 12, que é o caso mais documentado de imposto de celebridade no mercado do Irish Whiskey Global. O produto foi lançado por Conor McGregor como sua marca pessoal, com campanha de marketing que cobriu eventos do UFC, redes sociais e mídia esportiva de forma massiva. O whisky em si é um blend de grão e single malt envelhecido pelo mínimo legal de 3 anos em barricas de bourbon engarrafado a 40%. O preço coloca o produto em competição direta com o Tullamore Dew e o Bushmills Standard, que são mais complexos e interessantes para beber. Críticos especializados descrevem consistentemente o Proper No. 12 como fino e adocicado, sem complexidade de fundo, praticamente indistinguível dos blends mais básicos da prateleira. A Proximo Spirits chegou a encerrar o contrato com McGregor ao final de 2024 e a empresa está buscando reposicionar a marca com uma expressão de 13 anos de single malt. O que está nas prateleiras agora, no entanto, é o produto original. Você não está comprando o whisky a um preço razoável. Está comprando um contrato de patrocínio engarrafado. Agora vem a parte que muda a forma como você vai olhar para o corredor de Irish Whiskey a partir daqui. Existem 5 marcas que fazem exatamente o oposto das anteriores. Entregam mais do que prometem, cobram menos do que poderiam e priorizam o líquido em vez da narrativa ao redor da garrafa. A primeira é o West Cork Bourbon Cask, produzido pela West Cork Distillers em Skibbereen, no condado de Cork. A empresa não tem porta-voz famoso nem garrafa com design premiado. O que tem é um blend irlandês maturado em barricas de bourbon de primeiro enchimento, com notas de mel, baunilha, maçã verde
e um final limpo que não se impõe além do necessário. Por um valor que está entre os mais acessíveis da categoria, o West Cork Bourbon Cask é o produto que faz o consumidor questionar por que alguém pagaria mais por um blend básico de maior marketing. A resposta, como demonstrado pelos 5 primeiros desta lista, é que a maioria das pessoas não sabe que essa opção existe. A segunda marca que merece reconhecimento é o The Busker Single Malt, produzido pela Royal Oak Distillery, no condado de Carlow. Maturado em combinação de barricas de bourbon e sherry, o Busker Single Malt entrega fruta madura, chocolate amargo, malte tostado e especiaria no final por um valor que deveria ser o dobro para justificar a complexidade que entrega. Em degustações às cegas contra produtos que custam o dobro, o Busker Single Malt compete de forma documentada. A embalagem não é a mais elaborada da prateleira, o que é exatamente porque o produto tem o preço que tem. O dinheiro foi para o interior da garrafa. A terceira marca é o Teeling Small Batch, que tem um detalhe técnico específico que o coloca num patamar diferente da maioria dos produtos na mesma faixa de preço. 46% de teor alcoólico, sem filtração a frio, com acabamento em barricas de rum da América Central depois da maturação inicial em Bourbon. O Teeling foi a primeira nova destilaria a abrir em Dublin em mais de 125 anos, quando inaugurou em 2015. E o Small Batch reflete a disposição de fazer algo diferente. O acabamento em rum adiciona baunilha tropical, açúcar mascavo e calor suave que persistem sem agressividade. Com 46% sem filtração a frio numa faixa de preço onde a maioria dos concorrentes entrega 40% processado industrialmente, o Teeling Small Batch é o exemplo mais claro desta lista de marca que coloca o dinheiro no whisky, não no orçamento de marketing. A quarta marca é o Knapoge Castle, de 12 anos, e esse produto tem o argumento mais direto de custo-benefício desta análise. 12 anos de envelhecimento declarados na garrafa, a 43% em barricas de bourbon. 12 anos em Irish Whiskey é tempo significativo quando praticamente todos os produtos da lista anterior estão com 3 a 4 anos de maturação. O resultado é um whisky limpo, elegante e desenvolvido, com baunilha-mel, marshmallow tostado, fruta de pomar e uma oleosidade suave que demonstra maturidade real sem excesso de madeira. O Whisky Advocate o nomeou produto de valor e múltiplos painéis de competição atribuíram-lhe ouro. Por valores que colocam o produto numa faixa acessível, você está comprando 12 anos de envelhecimento declarado por menos do que muitas marcas cobram por 3 ou 4 anos embalados com design premium. A quinta marca, e possivelmente a mais importante desta lista inteira, é o Powers Gold Label, produzido ininterruptamente desde 1791, tornando-o uma das marcas de whisky mais antigas da Irlanda. O Powers não tem uma campanha de influenciadores. Não tem garrafa que parece um artefato de museu. O que tem é um blend com 70% de pot still whisky e 30% de whisky de grão, numa faixa de preço que torna esse nível de proporção de pot still genuinamente extraordinário. 70% de pot still significa que você está bebendo a espinha dorsal do que torna o Irish Whiskey único no mundo. Cevada não maltada, combinada com maltada no alambique, criando aquele perfil cremoso, especiado e encorpado que nenhum outro estilo de destilado consegue replicar. O resultado tem notas de favos de mel, pimenta branca, canela, pão fresco e fruta de pomar, com textura e peso que produtos de $30 e $40 raramente conseguem oferecer. O Powers Gold Label é bebido puro, sem gelo, sem mistura, não porque seja protocolo, mas porque o que está na taça não precisa de ajuda. Pelo preço que cobra, é o produto mais subestimado do mercado de Irish Whiskey e um dos melhores valores em qualquer categoria de whisky no mundo. Com essa análise completa, o método prático para navegar o corredor de Irish Whiskey começa com 3 perguntas antes de qualquer outra verificação. A primeira é: existe declaração de idade na garrafa?
Uma declaração de idade como 12 anos ou 15 anos indica que o produto mais jovem na composição passou ao menos aquele tempo envelhecendo. A ausência de declaração de idade não é automaticamente um problema, mas quando combinada com preço alto, é um sinal que merece atenção adicional. A segunda pergunta é: qual é o teor alcoólico? Produto a 40% é o mínimo legal. Produto a 46% sem filtração a frio indica que a marca optou por preservar o caráter do destilado em vez de diluir para o mínimo e processar para a aparência uniforme. A terceira pergunta é: tem proporção de pot still declarada na composição? Quando uma marca informa que seu produto contém alta proporção de pot still whisky, está comunicando uma escolha de matéria-prima que tem custo de produção real e impacto sensorial verificável. Essa informação, quando presente, é um dos indicadores mais confiáveis de produto com identidade genuínas do Irish Whisky tradicional. O whisky irlandês está num momento de renascimento real e genuíno, com novas destilarias produzindo expressões que estão sendo reconhecidas nos maiores concursos internacionais. Mas esse crescimento também atraiu marcas que estão mais interessadas na narrativa de crescimento da categoria do que na qualidade do que colocam dentro das garrafas. Saber distinguir os dois grupos não exige expertise de sommelier ou anos de experiência com a categoria. Exige saber fazer 3 perguntas para qualquer garrafa que você considerar comprar e entender o que cada resposta significa. Com esse conhecimento, a prateleira de Irish Whisky passa de um corredor confuso de embalagens competindo por atenção para um conjunto organizado de opções que você pode avaliar com critério real antes de decidir o que vale o seu dinheiro. Este conteúdo é informativo e educacional, baseado em informações públicas sobre práticas de produção da indústria de Irish Whisky, em análises publicadas por críticos e plataformas especializadas internacionais como o Whisky Advocate, e em dados públicos sobre as empresas e marcas mencionadas. As avaliações sensoriais refletem consensos documentados em múltiplas fontes especializadas e podem variar conforme preferência individual. Os preços de referência são internacionais e estão sujeitos a variação significativa no mercado brasileiro por tributação sobre bebidas importadas. Nenhuma marca pagou para aparecer ou deixar de aparecer neste conteúdo.